Oi, boa noite, tudo bem com vocês aí? Legal, espero que sim, tá? Bom, nós vamos hoje continuar com a nossa aula sobre hidrografia, né? Eu me lembro que na aula anterior nós conseguimos ver até a hidrografia da América do Norte, né? Então hoje eu vou começar falando, né, da hidrografia da América Central, depois recapitular um pouquinho da hidrografia na América do Sul e vamos ver outros aspectos. Só que antes de nós vermos, né, a hidrografia nessas áreas continentais, vamos recapitular algumas coisas, lembrando que basicamente essa aula aí, ela começa na página 17, né, de Geografia Geral e eu vou pedir para vocês abrirem na página 17, porque lá tem um mapa da América, e como nós vamos ver a hidrografia da América Central, é legal dar uma olhada ali, né? Mas eu vou projetar também algumas coisas através do PowerPoint, né? Quando vocês forem prestar o vestibular, né, eu já comentei com vocês que muitas vezes as questões não vão perguntar só sobre os aspectos físicos, né, da hidrografia. Eles vão também querer que você faça alguma associação de algum aspecto físico da hidrografia com alguma realidade social, né, ou realidade econômica daquele local, ou até com alguma questão relacionada a meio ambiente, né, muitas vezes relacionada também às novas, né, formas de se pensar o que é o recurso hídrico, né. Já se fala hoje que a água está ganhando uma importância, a água pura, né, a água disponível, está ganhando uma importância na economia mundial e na vida das pessoas, maior até do que o petróleo, na atualidade, até porque muitos países estão começando a substituir os motores de combustão interna, ou seja, movidos a petróleo, por motores elétricos, né? E a água é um recurso que dá origem à vida, né? Então, quando nós pensamos na importância da água, né, em primeiro lugar vem isso, né? Até outro dia eu estava vendo um documentário que falava sobre as expedições que a NASA faz com suas sondas, né, espaciais para outros planetas, e uma das principais coisas que os engenheiros da NASA querem saber se um planeta, se tem num planeta que eles estão interessados, né, em entendê-lo, estudá-lo, mandar uma sonda, é se tem água, né? Porque para nós, a forma de vida que nós conhecemos, a água é essencial, né? Então a água ela vem ganhando uma maior importância hoje. Por quê? Primeiro porque nós vivemos, como nós já vimos no começo da aula, naquelas primeiras imagens, que o mundo tem uma distribuição desigual da água, né? Você tem áreas do planeta que tem uma disponibilidade de água muito grande, e o Brasil se inclui nisso, né? Um dos países que mais tem disponibilidade de água no mundo é o Brasil. E tem outros locais que você tem a falta da água, que é a chamada é, a falta física da água, ou seja, a água não existe na natureza, né? Ou se existe, ela é de muito difícil obtenção. Você tem países também que têm uma escassez econômica da água. O que é isso? São países em que a dificuldade da população em ter acesso à água é porque a água está vinculada, né, a dinheiro, a água está vinculada, né, a você poder comprar a água, né? Então você tem várias formas de analisar a questão da água hoje no mundo. Então você tem a escassez física, que é quando o local não tem água, e a escassez econômica, que é quando o local muitas vezes tem a água, mas a população ou é de baixa renda, ou há um controle sobre o uso da água por grupos econômicos mais fortes, e aí a água não é disponibilizada para todos de forma igual. Uma coisa muito importante hoje, né, aproximadamente 70% da água no mundo é utilizada na agricultura, para irrigação, né? Então, um debate que se faz muito grande hoje, por exemplo, você pega um continente como o continente africano, que se você pegar principalmente na região central da África ali, onde você tem
as maiores bacias hidrográficas do continente africano, né? Praticamente quase toda a água ali que digamos assim, colocada em dutos, em canos, né? Ou seja, ela é retirada do rio, retirada do lago, retirada da natureza, ela não vai para abastecer casas de pessoas, ela não vai para abastecer aldeias ou grupos familiares, ela vai direto para as áreas de plantations. O que são plantations? São grandes propriedades rurais, né, que na África pertencem geralmente a grupos estrangeiros, né? E nessas plantations você vai ter a produção de alimento que não vai ser para a população africana, vai ser muitas vezes mandada para a Europa, para os Estados Unidos. Tem até algumas questões interessantes que às vezes caem no vestibular que fala sobre isso. Você tem áreas no planeta que são grandes produtoras agrícolas, mas a população passa fome. E a água, então, na agricultura, sendo 70% da água do mundo sendo utilizada na agricultura, boa parte dessa água é para irrigação. Uma outra questão importante, 22% da água do mundo vai para a indústria, né? E a indústria, ela utiliza muita água, tanto é que teve, né, aquele geógrafo britânico chamado Tony Allen, qualquer semelhança é mera coincidência, né? O Tony Allen, ele foi o cara que criou e defendeu a ideia da existência de água virtual. O que é isso? Ele calculou quanto de água você gasta para produzir, por exemplo, uma calça jeans, um carro e qualquer produto industrializado. Então, esse cálculo de quanto de água você gasta para produzir algo é chamado de água virtual. Então, tem países que, muitas vezes, quando exportam um produto, eles não estão exportando só o produto, eles estão exportando indiretamente a água. Ou seja, a água que quem está comprando aquele produto deixou de gastar para fabricá-lo. Então, para muitas nações, é mais barato comprar um produto agrícola de um país como o Brasil, que tem muita água e que tem é, facilidade para a produção, né, de produtos como a soja, né, do que irrigar o seu território, gastar sua água, né, irrigando o seu território, a sua agricultura, sabendo que fica mais barato ele comprar a soja do Brasil, né? Então, o Brasil, quando exporta soja, ele não está exportando só soja, ele exporta água, né, indiretamente. Essa água indireta é chamada água virtual. E aí é que tem uma questão muito importante, porque a China, quando compra a nossa soja, né, a água que ela ia gastar para irrigar lá as plantações dela e produzir a soja, né, ela gasta fabricando o quê? Produto industrializado. E qual produto tem maior valor no mercado internacional? O industrializado ou o produto agrícola? O industrializado. Então, aí é que está uma questão geopolítica relacionada à água. Muitas vezes um país tem que tomar cuidado quando ele começa a exportar muito produto agrícola, porque, na verdade, né, ele está utilizando a sua água, né, que muitas vezes vai faltar para uma população, vai faltar até para um desenvolvimento industrial aí que seria mais rentável. Tá? Então, essas questões ocorrem aí sempre relacionadas a, a recursos hídricos. Outra coisa importante é que, para a população mesmo, né, para o abastecimento humano, que a gente fala, o abastecimento doméstico, uso doméstico, apenas 8% da água mundial é destinada para isso. E há uma diferença muito grande. Segundo a ONU, né, o ideal é que cada pessoa no mundo tenha disponibilidade de 50 litros de água por dia, né? Mas o que acontece? Em países subdesenvolvidos, chega a 10 litros, né? Tem lugares que até menos. E em países desenvolvidos, como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, eles consomem em média 150 litros de água. Então, essa diferença, né, do consumo de água bastante grande entre as nações também é um outro assunto relacionado a recursos hídricos. Hoje se fala em estresse hídrico, ou seja, são aquelas áreas no mapa que nós vimos, né, que tem falta d'água. O estresse hídrico ele pode ser físico, mas quando o estresse hídrico ele está relacionado à atividade econômica, tá, gente? Então, o que é importante se saber? Primeiro, está tendo um aumento do consumo da água no mundo.
Esse aumento do consumo da água do mundo também se dá pela sofisticação de consumo, pela maior utilização da água em vários setores, inclusive, né, o industrial, mas também ampliação da agricultura comercial. Uma outra coisa, esse maior consumo está gerando conflitos armados pela água, né? Das 300 maiores bacias hidrográficas do mundo, na atualidade, a maioria delas está em mais de um país, ou seja, abastece mais de um país. E não sei se vocês viram, né, na semana que passou, na fronteira da China com a Índia, teve um conflito armado, soldados dos dois países trocaram tiros, morreram soldados indianos, a China não informou se morreram soldados chineses nesse conflito de fronteira, ali na região noroeste, né, da Índia, a região chamada de Caxemira, né, que é uma região que já tem conflito entre a Índia e o Paquistão, e agora a China também está ali. E olha só que interessante, qual que é o principal motivo da briga ali naquela porção da Ásia? As fontes de água, as nascentes de água que tem nas montanhas ali. Porque a China ela precisa de muita água, é o país com a maior população do mundo. A Índia tem a segunda maior população do mundo, né? O Paquistão também está ali entre as maiores nações, as mais populosas do mundo. Então você vê, eles podem até falar de divergência ideológica, de divergência religiosa, mas o fundamento do conflito ali, né, naquela região da Ásia, é a disputa territorial pelas áreas de nascentes de rios, né, de nascentes de água. Né? Então você pode ter essa disputa pela água que a ONU alerta, né, que está aumentando no mundo, sendo tanto entre países como entre empresas e grupos e pessoas. Né? Então depois, se puderem, dar uma pesquisadinha sobre o que foi a Guerra da Água na cidade de Cochabamba, na Bolívia. É muito interessante para vocês verem como muitas vezes, quando um grupo econômico se apropria da água de um local, a população sofre. No caso da Bolívia, foi um absurdo. Né? A lei que o governo aprovou quando privatizou o fornecimento de água proibia a população até de captar água da chuva. Né? Então, quem não tinha dinheiro para comprar água da empresa estrangeira que se instalou em Cochabamba não podia pegar água da chuva. Né? Isso gerou uma revolta popular, tal. Mas procurem ver no YouTube, fala bastante sobre isso, tá? Vocês vão achar bastante coisa ali. Outra coisa importante, o desperdício, né? Então você tem sociedades que desperdiçam muita água. E no caso brasileiro, a maior parte do desperdício se dá por instalações com vazamento nas áreas urbanas. Então a água sai da estação de tratamento até ela chegar na casa das pessoas, no mínimo 20% dessa água se perde no caminho. Outro problema é o impacto ambiental. A mudança climática, né, global, né, está fazendo com que nós tenhamos menos chuva em alguns locais e mais chuvas em outros. Muitas vezes esse excesso de chuva não quer dizer que essa água vá infiltrar no solo, porque muitas vezes esse excesso de chuva faz com que, se a área é muito impermeabilizada, tem muito asfalto, muita cidade, a água ela vai correr rapidamente pelas galerias fluviais, vai correr rapidamente para o rio e correr mais rápido em direção ao oceano. Então essa água não vai ficar acumulada naquele local. Né? Então você tem essa questão também, tá bom? Bom, só para finalizar essa questão aí da geopolítica da água, que eu achei legal falar para vocês, 1,4 bilhões de pessoas no planeta não têm acesso à água. Né? Eles vivem com menos de um copo d'água por dia. 80% das doenças do mundo hoje, né, são transmitidas, né, da expansão das doenças hoje, estão relacionadas à água contaminada. Então é um assunto bastante sério. Já há bastante tempo a ONU vem se preocupando com isso, vem falando muito disso. E lembro, né, é sempre importante você estar acompanhando o que é o debate internacional nas várias áreas aí, né, relacionadas à geografia física, geografia humana, né, porque geralmente o vestibular pega esses temas. Né? Então é muito difícil, tá? Vou ser sincero, é muito difícil um professor de geografia acertar o que vai cair no vestibular.
Porque, na verdade, né, a geografia é aquele leque de informações de assuntos, né? Então, a gente pode falar que vai cair tudo, né? Vai cair geografia física, vai cair geografia humana. Mas uma boa dica de você saber o que vai cair em atualidades, aí sim, em atualidades, é o que está sendo debatido em termos globais aí, principalmente na ONU. A ONU é um bom Ô, referencial. professor, Oi, pode falar, Nicole. atualmente está tendo algum problema no Rio de Janeiro, né, relacionado à água. Isso, teve lá o problema de abastecimento e a água que chegou até as casas ela estava contaminada, né? E aí não sei se você lembra, né, Nicole, mas a prefeitura do Rio ela deu uma desculpa de que houve uma proliferação de algas, né, devido ao calor, mas as universidades ali fizeram uma análise da água e viram que na verdade teve despejo de esgoto no Rio, né? Nossa. E aí contaminou a represa. E a contaminação foi tão grande que o tratamento não deu conta. E a água foi para as casas contaminada, né? Com cheiro, com tudo aquilo que a água não pode ter, né? Cheiro, Nossa. cor, né? Sabor. Né? Bom, beleza, pessoal. Então agora vamos abrir aí a apostila na página 17 e eu vou projetar para vocês aqui umas imagens que eu preparei, tá? Vamos lá. Só vou pedir para alguém falar para mim se já começou a aparecer a imagem aí. Apareceu? Não, tá na pasta ainda dos documentos. Peraí. Deixa eu fazer diferente. Agora vai. Apareceu, professor. Beleza. Bom, então vamos. Deixa eu voltar aqui. Bom, vamos falar da América Central, tá? Então, nós vimos já na aula anterior, né? América do Norte, né? Eu falei lá dos Estados Unidos, que todos os rios são interligados por canais, boa parte do que eles produzem, né, é transportado por esses rios. A América Central, né? Essa ligação que nós temos entre a América do Norte e a América do Sul. A América Central, ela é um chamado istmo. O que é um istmo em geografia? Istmo é um braço de terra, né? Usar um termo assim, um pedaço de terra que liga duas massas continentais, ou seja, duas grandes áreas continentais. E o istmo da América Central, ele foi formado por erupções vulcânicas, tá? Então, quando nós tivemos o afastamento dos continentes, né, e a América do Norte chegou à posição atual e a América do Sul também, esse movimento foi tão intenso que nessa área entre esses dois continentes, né, você teve erupções vulcânicas, soerguimento de solo que formou essa América Central. Então, a América Central ela vai apresentar aqui, ó, na área central dela, montanhas. Se você observar, principalmente nessa área mais larga aqui da América Central, os rios nascem no centro e correm para o lado litorâneo, beleza? Então, olha só, o que a gente observa, né? A maior parte dos rios da região seguem na direção oeste-leste, ou seja, eles têm esse sentido aqui, ó, de oeste, leste, né? Que mais? Os rios de maior curso desembocam no litoral do Oceano Atlântico, ou seja, no chamado Caribe, que é aqui. E os rios menores desembocam no Oceano Pacífico. Né? Qual que é um grande destaque aí? O lago, né? Nicarágua, aqui no país que tem o mesmo nome, né? Nicarágua. E aqui, onde a gente tem um país chamado Panamá, nós temos uma construção que foi o Canal de Panamá. O que foi o Canal de Panamá? Eles pegaram, aproveitaram três lagos que tinham dentro do continente, que está aqui nessa terceira figura, observaram?
e fizeram eclusas interligando os 3 lagos e o rio. O que são eclusas? São elevadores para navio. Tá? Então, quando você tem aqui o navio chegando aqui no Oceano Atlântico, ele para aqui, essa eclusa abre, aqui está com pouca água, tá? O barquinho entra aqui, aí eles fecham a porta da eclusa e enchem de água. Aí ele sobe. Quando ele subiu aqui, eles fazem a mesma coisa. Eles esvaziam aqui, abrem a porta, o navio vem para cá, aí eles fecham a porta e enchem de água, e o navio sobe. Então, a eclusa Tem é um um elevador desse de... Hã? lá em Barra Bonita, né, professor? Isso, igual de Barra Bonita, mesmo esquema, só que aqui é uma dimensão bem maior, né? E olha só que legal. Então, o que acontece? Olha a economia de distância, por exemplo, que um navio que sai de Nova York tem quando ele vai para São Francisco, né? Ao invés de ele dar a volta em toda a América do Sul, que tem aproximadamente 12 mil milhas, né? Ele vai cortar caminho aqui, percorrendo uma distância de 4 mil milhas, beleza? Então, o Canal de Panamá foi uma grande obra de engenharia construída aqui no Panamá, né? E detalhe, recentemente o Canal de Panamá passou por reformas para que possam passar navios maiores, né, atualmente ali. Né? Bom, vamos ver aqui a América do Sul. A América do Sul ela tem 3 grandes bacias hidrográficas. Então você tem a bacia do Orinoco aqui no norte da América do Sul, que é uma bacia hidrográfica que está presente tanto na Venezuela quanto na Colômbia. Tá? Mas a maior parte dela está na Colômbia. Aí você tem a bacia amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, e a bacia platina, que reúne os países Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. A bacia platina é formada pelos rios Paraguai, Paraná e Uruguai. Tá bom? Bom, vamos falar da Europa, e aí eu vou pedir para vocês abrirem a apostila na página 18. Primeira coisa sobre a Europa. Tá? A maior parte dos rios europeus são navegáveis. Outra coisa, os europeus também construíram vários canais interligando seus rios às regiões industriais. Então, os rios na Europa, eles transportam mercadorias, eles transportam pessoas e também tem uma outra questão, eles são preservados, eles foram recuperados ambientalmente, então eles também são utilizados para turismo. Então vamos começar aqui, né? Principalmente aqui na Península Ibérica, você tem o Rio Tejo. Né? Cadê a setinha? Rio Tejo. Olha, aqui está com um nome um pouco diferente, porque está em espanhol, tá? Esse mapa é espanhol. Então, aqui é Rio Tejo. Né? Ele nasce aqui, ó, no maciço central espanhol e corre em direção ao litoral português. Tá? Então, é um rio bastante importante para a Espanha e para Portugal. Também utilizado para ligar a economia espanhola, né, com a economia portuguesa. Aqui o rio Elbro, né, que está bem aqui no norte da Espanha. Os Pirineus é uma cadeia de montanhas que divide, né, a Espanha da França. E aí, olha que interessante. Aqui na França você tem 3 rios importantes. O rio Sena, que é o que passa em Paris, o rio Loire e o Ródano. Tanto o rio Loire quanto o Ródano são utilizados para transportar mercadorias, né, tanto do norte da França para o sul, quanto do sul da França para o norte. Então, são bastante utilizados, né, para o transporte de mercadorias. Detalhe bastante importante. Estão vendo aqui essa região chamada de Alpes, é a maior região montanhosa da Europa, né? Pega vários países, pega o norte da Itália, pega o sul da França, pega parte da Alemanha, parte da Áustria e a Suíça está aqui no meio, beleza? Então, olha só, você tem 2 rios importantíssimos, 3, né, na verdade, nascendo aqui, né? Então, você tem o rio, né, Reno, que aqui está escrito rio Rin. O rio Reno, por que ele é importante? Porque ele nasce nos Alpes, atravessa a Alemanha e deságua aqui na Holanda, no chamado Porto de Roterdã.
que é o maior porto da Europa. Tá? Então, o rio Reno, ele também é totalmente navegável. Ó, na apostila de vocês, ele está falando aqui, ó, Bacia do Reno, Ruhr. Ruhr é um rio que deságua no rio Reno. Olha que interessante, nas margens desses dois rios estão as principais cidades industriais da Alemanha. Então, você tem Bonn, Colônia, Düsseldorf, Essen, tá? Várias cidades industriais alemãs importantes. Desde o começo da indústria na Europa, esses rios já eram utilizados para transporte de mercadorias e pessoas. Agora, olha só que interessante. Depois você tem, né, ele falando do rio Elba, que é outro rio importante, né, aqui na Alemanha, o rio Elba, que passa também por cidades industriais importantes. Leipzig e Dresden. E desemboca no principal porto alemão aqui, ó, que é o porto de Hamburgo. Tá? Legal? Beleza. O que mais que tem aqui de interessante? Nos Alpes também nasce o rio Danúbio. O rio Danúbio que, né, inspirou um músico, agora não vou lembrar quem que é, né, o nome, mas que fez aquela valsa, né, escreveu aquela valsa famosa, Danúbio Azul, que todo mundo um dia na vida vai dançar em alguma formatura ou em algum baile de 15 anos, né? Aquele Danúbio Azul. Tan, 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 tararara, tan, tan, tan. Já ouviu essa música? Então, essa música aí é o Danúbio Azul. Tá? O Danúbio, ele é o rio que passa por mais países dentro do continente europeu, né? Então, ele vai fazer a ligação entre vários países aqui, ó. E outra coisa interessante, ele vai desaguar formando um delta aqui no Mar Negro, certo? O Mar Negro. Mar Negro que tem ligação aqui com o Mar Mediterrâneo, né? Passando aqui entre a divisa, né, da Turquia aqui, da Turquia asiática com a Turquia europeia aqui no Estreito de Bósforo. Tá? Legal? Tá? Então, um rio bastante importante também. No norte da Itália, nós temos o Rio do Pó. O Rio do Pó, muito importante, porque nas margens do Rio do Pó, você tem várias cidades importantes da Itália, cidades aqui, cadê? Sumiu a setinha. Aqui no norte da Itália, você tem, né, as principais cidades industriais, né, desse país, tá bom? Bom, depois a apostila de vocês vai falar também do Rio Volga, que é o rio mais extenso, né, da Europa. Esse já está no território russo. E ele vai desaguar aqui, ó, na depressão do Mar Cáspio, que não é um mar aberto, como o Mar Negro. O Mar Cáspio é um mar fechado, não? Então, ele vai desaguar aqui no Mar Cáspio. Então, ele, né, o Rio Volga, ele é um dos responsáveis pelo abastecimento de água no Mar Cáspio. Né? Depois, aqui em cima, você tem o Rio Ural, que divide, junto com os montes Urais aqui, ó, divide o lado asiático da Rússia do lado europeu da Rússia. Né? Então, a Rússia tem território, né, dividido, o que é a Rússia europeia da Rússia asiática, pelos montes Urais e o rio Ural. E muita gente fala que os montes Urais, o rio Ural e o Mar Cáspio é que são a divisão entre o que é a Europa daquilo que é o continente asiático. Tá bom? Bom, o que mais? Aqui ele fala da Polônia, né? Do rio Vístula também. Ó, nasce nos Cárpatos, né? Os Cárpatos. Né? Os Cárpatos aqui é uma região montanhosa que você vai ter aí, né? Onde há nascente de rios importantes também, né? Você tem aqui o Dniester também, que é um rio importante. E é isso, com relação à hidrografia da Europa, esses são os mais importantes. Vamos falar da Ásia. E aí vou pedir para vocês acompanharem aí na apostila. Então ele fala que a Ásia é o mais extenso dos continentes. Então, já para começo de conversa, por ser o mais extenso dos continentes, vai ter alguns rios que vão ter grande extensão. Tá? Então, nessa imagem, lembrando que isso aqui é um mapa físico, toda a área mais escura é a área mais alta, né?
você sempre percebe isso. O rio nasce sempre na área mais alta do mapa e o sentido dele, ele vai correr em direção à área mais clara, que é a área mais baixa. Então, primeira coisa que eu quero que vocês percebam. Então, vendo aqui onde está escrito, também em espanhol, Desierto del Gobi, é o deserto de Gobi. Aqui nesse deserto você tem um grande planalto, uma área alta. E aqui ao sul do deserto de Gobi você tem a cadeia do Himalaia, que é a maior cadeia montanhosa do planeta e é onde tem o pico mais alto do mundo, né? O Everest, né? Então olha só que interessante. Você tem rios que nascem no planalto de Gobi e correm em direção ao Círculo Polar Ártico. Então os rios do norte da Rússia, observem, eles nascem no centro do país e correm para o norte, ó, o rio Obi, o Yenisei, o rio Lena e o rio Amur aqui também, que parte dele faz divisa da China com a Rússia. Agora, todos os rios que nascem aqui no Himalaia, eles correm para o sul, eles vêm para o Oceano Índico. Então, você tem o rio Indo, o rio Ganges, o rio Brahmaputra, né? Aí, outro rio importante, rio Mekong. Então, vamos parar um pouquinho. Vamos falar primeiro do rio Indo, do rio Ganges e do Brahmaputra. Primeira coisa, esses rios estão na Índia, região que tem uma população enorme. Mas não só isso. Esses rios fazem divisa. Então, aqui, ó, toda essa porção aqui é uma área de divisa. É aqui, ó, que está tendo conflito entre China e Índia, que eu falei para vocês, que na semana passada saiu no noticiário. Porque, ó, observem que importância essa área em termos de rios, né? Bom, então o Himalaia, ele tem essa importância, por ser uma cadeia montanhosa, com gelo. Quando tem o derretimento desse gelo, isso aí vai abastecer os rios da região, todo mundo quer controlar uma parte dessa região aqui. Outro rio importante, rio Mekong, que corre aqui para a península da Indochina, onde está Vietnã, Laos, Camboja, né? Mas também passa pelo território chinês. Aí você tem aqui, ó, o rio Yangtze, que é o rio das pérolas, né? Desculpa, rio Professor, Yangtze-Kiang, é o rio chamado Rio Azul. Oi, pode falar. nessas regiões que não tem rio nenhum, como é que eles se viram com água? Tem rios menores, tá? Que não aparecem. Mas muitas vezes você tem canais puxando água. E é aquilo que a Hum, gente tem que pensar também. Em muitos locais, a população tem um estilo de vida onde ela obtém água de aquíferos, de poços. Então, a quantidade de água que elas têm disponível é bastante baixa se comparada com a gente, tá? entendi. E isso às vezes a gente nem percebe, né? A gente nem é levado a pensar, porque como nós vivemos num dos lugares do mundo mais privilegiados em água. Araraquara está numa posição geográfica fabulosa em termos mundiais, né? Você vê aqui não neva, não tem terremoto, não tem vulcão, não tem deserto. Você abre a torneira tem água, né? Só quando falta um pouco, né? Mas de certa forma somos privilegiados em termos de localização, né? E outra coisa interessante aqui, ó, o rio Huanghe-ho, é o chamado Rio Amarelo. Ele é chamado assim porque as margens dele têm argila amarela, e aí o rio é chamado de Rio Amarelo. Também são importantes rios chineses. Tá? São importantes rios chineses. E aqui, onde a gente tem, né, a antiga Mesopotâmia, né, você tem nascendo na Turquia o rio Tigre e o rio Eufrates, que saem do território turco e descem por dentro do Iraque, né? E vão desaguar aqui no Golfo Pérsico. Todos esses locais aqui, principalmente aqui no Iraque e aqui no Himalaia, você está tendo algum tipo de conflito militar entre países por conta da água, tá bom? Aqui no norte, no rio Amur, também está tendo conflito entre a Rússia e a China por conta da poluição desse rio aqui. O Lago Baikal, que está aqui, ó,
na região central da Rússia, é o lago mais fundo do mundo. Pra você ter uma ideia, ele é tão fundo que um grupo de mergulhadores da Marinha Russa tentou chegar até o fundo dele e não conseguiu. Eles desistiram. Hoje, obviamente, eles devem saber a profundidade com equipamento mais moderno. Manda um robozinho, uma sonda, né? Mas na época em que a profundidade de lago era determinada por mergulhadores, nunca eles conseguiram que um ser humano chegasse até o final, o fundo dele. Tá? Então, o lago mais fundo do mundo. Beleza. Tá? Agora, peço para vocês olharem aí na página 19. Só recapitular uma coisa. Esses rios aqui do norte da Rússia, pessoal, eles congelam no inverno. Tá? No inverno eles congelam, porque aqui nós estamos, próximos ao Círculo Polar Ártico. Essa região aqui, no norte da Rússia, que é fria pra caramba, é chamada de Sibéria. Sibéria. Agora, você quer ver como o mundo está doido em termos climáticos? E quem falar que não está tendo mudança climática vai estar mentindo? Agora, no hemisfério norte, começou o verão, né? Sabe quantos graus eu vi no noticiário hoje fez aqui nessa região, em algumas áreas? 38 graus. Como que você consegue imaginar uma região próxima ao Círculo Polar Ártico no verão fazendo 38 graus? Ou seja, né? Para eles está sendo uma coisa de louco, porque eles nunca passaram tanto calor. Eles não estão acostumados com isso. Estão acostumados com frio, com neve, né? Gelo. Vamos para a África, beleza? Nós temos aí 2 minutos. Eu vou falar rapidamente de uma coisa. A África também é um continente enorme. No mapa da apostila de vocês, toda a área vermelha são as mais altas. Mas observem que não são áreas tão altas, tá bom? Em média, 1.000 metros de altitude. Alguns picos são mais altos. Chegam até mais que 5.000 metros. Agora, as áreas amarelas são planaltos. E as áreas amarelo mais claro aí, né, seriam as planícies. Então, você vê que o continente africano ele tem uma concentração de rios maior aqui na região central. Né? E aí tem alguns rios que são mais importantes. Primeira coisa importante, eu vou falar antes que a aula, na hora que a aula encerrar, eu começo a outra daqui 5 minutos, tá? Todo esse norte da África aqui é o deserto do Saara. Então, podem observar que aqui não tem grandes rios. A maioria dos rios aqui são chamados rios intermitentes. O que significa isso? Rios que secam. Né? Então, eles só vão existir na época em que cai alguma chuva. E eu quero que vocês percebam que bem onde passa o Trópico de Câncer, aqui na figura da apostila, tem um planalto chamado Planalto de Dijado. Viram aí? Planalto de Dijado. Aí tem um monte que chama Monte Arragar. Nesse Monte Arragar é onde nascem aos poucos rios que correm no deserto do Saara. Mesmo assim, quando para de chover no Monte Arragar, esses rios secam. Né? Tá aqui, escrito aqui nesse meu mapa. Tá bom? Bom, então eu vou parar agora, que a aula vai ser encerrada. E aí depois daqui 5 minutinhos eu tô de volta. Tá bom? É mais ou menos esse o tempo que o sistema aí, o Zoom, muda de sala. Então, beleza. Então, até daqui a pouquinho.